Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo da obra Paulo Estevão, nós estamos aqui no capítulo que é um marco, né, nessa saga, nessa história, que é o capítulo 10, né? Ou seja, estamos bem na metade do livro, tendo em vista que o livro ele é composto por 20 capítulos, então na primeira parte nós temos 10 capítulos, então nós vamos terminar aqui a, a primeira parte e a segunda parte começa a partir do 11º capítulo e vai até o 20º. Então nós estamos ali no ápice, digamos, né? A história é como se fossem duas histórias. Então, até aqui, nós estamos chegando no desfecho de uma história, no desfecho da história de Saulo. E a partir do próximo capítulo, a partir e nós já estamos chegando ao final, né, desse 10º capítulo, nós vamos iniciando aqui, nós estamos numa transição, digamos assim, da história de Paulo. É bem curiosa a forma como Emmanuel pensou nesse livro. Então, veja, né, e a palavra é mesmo essa, foi um livro que foi pensado. Nenhuma frase, nenhuma palavra não tem um significado. É, a forma como ele foi composto aqui, né, até essa forma de organização dos capítulos, colocando essa parte assim, no meio, exatamente no meio do livro. Né? A narrativa de que a história começa numa manhã e nós vamos ver que lá no final se encerra num final de tarde, como se tudo disso tivesse acontecido em um dia, mostrando para a gente que o que é uma encarnação, o que é uma vida, por mais intensa que seja, assim como foi a de Saulo, nada mais é do que um dia, né? Se a gente for pensar em eternidade, em espíritos imortais que somos. Então, assim, é muito poética a forma como o Emmanuel coloca. Realmente, a história em si já nos cativa, mas quando a gente começa a observar a narrativa do Emmanuel, a gente percebe a grandeza, a beleza, a poética mesmo da forma como ele compôs essa obra, né? História real, história verídica. Ele conta uma história de personagens ali de uma forma assim com uma maestria, com uma beleza impressionantes, né? Então, aqui nós estamos nos encaminhando ali para o, digamos, epílogo da história de Saulo, para começarmos a história de Paulo. Estamos nos encaminhando, né? E já se deu aquela situação do encontro entre Saulo e Jesus ali às portas de Damasco. Nós vimos ali que aquele homem até então irredutível nas suas posições, durante a viagem ele já estava muito reflexivo, ele já estava fazendo aquele mergulho em si mesmo, e o deserto é um lugar que nos convida a isso, como foi dito, porque no deserto não tem nada, né? E na ausência de tudo é que nós encontramos a Deus. Então, e ele que defendia tanto a Deus ali, ele dentro desse mergulho em suas atitudes, em si mesmo, tudo mais, e com todo o conhecimento que ele detinha ali da lei mosaica, ele mesmo foi percebendo que alguma coisa não encaixava, que faltava alguma coisa, como se fosse uma peça, como se fosse um quebra-cabeça que ele não estava conseguindo encaixar nele mesmo. Por que ele fazia tudo direito, tudo certo e não conseguia ter a paz que aqueles que ele julgava errado tinha? Por que ele não conseguia ter a serenidade que aqueles que ele julgava como os errados deixavam demonstrar e aparecer nos momentos ali mais difíceis, né, em que estavam ali sendo martirizados, dando a própria vida e nada os perturbava. E ele, no entanto, cumprindo a lei, achando que estava agradando a Deus, não conseguia ter a mesma paz de espírito. Então isso o atormentava e ele queria respostas, porque nós vamos perceber que na nossa
na nossa transformação, ela só vai se dar quando nós começarmos a buscar respostas. Por que que eu sou assim? Por que que eu ajo dessa maneira? Por que que eu reajo dessa tal maneira? Então, quando nós começamos a buscar respostas sobre nós mesmos, nós iremos encontrar, né? O próprio Cristo disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava, durante essa viagem, nessa busca, né? E as respostas vieram. A resposta veio ali nessa aparição de Jesus diante dele. E veja que ele já estava tão ali dentro dele, com a chave praticamente em vias de ser virada, que quando ele vê Jesus, só bastou essa visão, ele não questionou nada além da seguinte coisa: que queres que eu faça? Quando ele soube que era Jesus, aquele ser tão magnânimo não precisou, só aquela presença foi o suficiente para ele se recordar, talvez ali, ao que veio de fato, e simplesmente se colocar a serviço sem maiores questões. Ele não pediu demonstrações, mas é mesmo? Como é que eu vou saber? Mas e aí? Ele simplesmente de pronto disse: que queres que eu faça? Estou aqui. Como Maria, né? Então, esses espíritos dessa condição, eles são servos. Por isso que ela fala, Maria, né? Quando o anjo Gabriel aparece, fala: eis aqui a serva do Senhor. Porque é mais do que trabalhar, eles servem. E eles não discutem, servir é diferente. Porque quando a gente trabalha, a gente, né? A gente até pensa que estamos recebendo alguma coisa em troca de um trabalho que estamos oferecendo. O servo, não. O servo, ele faz porque ele não conseguiria agir diferente, ele serve, e ele gosta de fazer isso, né? Não é uma servidão forçada, é uma servidão desejada. Então ele se coloca nessa posição de servo e diz: eis-me aqui, que queres que eu faça, né? E Jesus diz para ele, para que ele entrasse na cidade. Nós estamos aqui naquela parte em que seus companheiros acham que ele enlouqueceu, né? Um ali percebe que há que de fato algum sortilégio dos homens do caminho pode ter acontecido. Eles não conheciam, eles achavam que era uma feitiçaria, bruxaria, alguma coisa assim, né? E porque um deles teve uma percepção de uma luz forte de fato, mas nada além disso. E ele falando ali sozinho, então um deles achava que os sortilégios, né, como ele estava lá indo perseguir alguns desses homens do caminho, eles, como vingança, olha só, né, usavam ali dos poderes, dos sortilégios que tinham e envolveram ali o Saulo, né, para que ele enlouquecesse. Então é mais ou menos a conclusão que um deles ali chega, né? E eles estão ali conversando, né? E nós estamos aqui nessa parte em que Saulo não enxerga, né? Ele perde ali aquela luz de Jesus ali, o cega. Ou seja, seu perispírito é atingido de uma forma tal. Veja, né? Não é que é o seu perispírito. Olha como a nossa consciência de nós mesmos reflete no nosso corpo perispírito, no nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Então, quando ele percebe que tudo que ele fez, a vida inteira dele, ele estava cego, né? Ele se entendeu, eu estava cego. Isso refletiu de uma maneira tão intensa no seu perispírito, que de fato ele se reconhece cego, né? E isso reflete ali no seu corpo físico e ele realmente não enxerga. Aquela luz intensa de Jesus, ele percebe assim: eu estava nas trevas, agora eu enxerguei a luz e a luz me ofuscou, né? Então, ele projeta isso ali de alguma forma, né? Ele reconhece, não é que ele projeta, ele reconhece que seu perispírito ali estava cego e de fato isso se reflete e ele não tem mais a visão ali, né?
que ele vai, depois a gente vai ver aqui como que ele vai recuperá-la. Mas enquanto ele não tem, ele vai precisar da ajuda ali dos companheiros para que ele consiga entrar na cidade e fazer aquilo que foi orientado por Jesus, né? Entra na cidade e lá serão dadas novas orientações, né? Então ali, olha, ele está conversando com esses companheiros, mas já não mais naquele tom que ele tinha antes, aquele homem poderoso, dominador, é, aquele líder, né, que ordenava e tudo mais, ele já está conversando com esses colegas, né, com esses companheiros. Na verdade, não eram colegas, eram funcionários, digamos assim, estavam trabalhando ali para ele, cumprindo ordens dele, né? Veja que a forma dele se dirigir a essas pessoas não era mais numa voz de um autoritarismo de alguém que manda, mas de uma pessoa que precisa da ajuda daquelas pessoas que até então, até bem pouco tempo atrás, ele achava que eram subordinados, não? Então, ele muda ali a sua postura e ele começa, né, a conversar com eles e pedindo humildemente, coisa que ele não sabia fazer, era ser humilde, né? Então, olha, um deles, que é o Jacó, fala que lamenta, né, a enfermidade dele, o que estava acontecendo, e nós vamos retomar aqui o último parágrafo do que lemos a semana passada, né? Dentro desse diálogo. Então, Saulo responde para esse companheiro que se chamava Jacó. Então, ele diz assim: olha, Jacó, não te preocupes comigo relativamente ao que me cumpre fazer. Preciso chegar a Damasco sem demora. Quanto a vocês, e a voz reticenciosa quebrantara-se dolorosamente como premida de grande angústia para concluir em tom amargo. Olha, que ele estava dobrando o seu orgulho ali diante daqueles seus subordinados que agora ele sentia ele sentia que não havia mais possibilidade de uma hierarquia ali, né? Então ele está quebrando ali o seu orgulho, é uma primeira demonstração de uma quebra de orgulho, e ele diz, e não é fácil, né? Nós sabemos como não é fácil a gente quebrar o nosso orgulho. Então aqui ele diz assim, olha, quanto a vocês, né? A voz reticenciosa por isso, porque não é fácil o que ele vai falar aqui, né? Quebrantara-se dolorosamente como premida de grande angústia para concluir em tom amargo. Façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo, não mais me pertenço a mim mesmo, né? Então ele já se declara que ele não pertence a ele mesmo. Ele agora, antes ele que mandava, agora ele obedece, né? Então, ele continua. Então, continuando aqui, né? Olha, ante aquela voz humilde e triste, Jacó começou a chorar. Por veja, né, o tamanho da força. Gente, que espírito intenso era esse, né? Intenso demais ele era. Então, porque só com essa colocação dele, nessa virada de chave, isso daqui, esse diálogo aqui é bem a virada da chave mesmo, né? Tocou profundamente aquele homem e ele começou a chorar. Tinha plena convicção de que Saulo enlouquecera. Chamou os dois companheiros à parte e explicou: vocês voltarão para Jerusalém com a triste nova, né, com a triste notícia, enquanto me dirijo à cidade próxima com o doutor a providenciar da melhor forma. Levá-lo-ei aos meus amigos e buscaremos o socorro de algum médico. Noto-o extremamente perturbado. O jovem rabino cientificou-se das deliberações quase sem surpresa. Conformou-se passivamente com a resolução do servo. Veja, né, que quando a gente se sente de fato tocado no coração por novas disposições evangélicas, a paz reina de alguma forma, né? E nós simplesmente nos submetemos a algumas questões, né? Então ele não se opõe a nada, né?
Ele vai obedecer àquele até então era um servo, mas agora ele não enxerga mais assim e ele depende daquele homem, né? Naquela hora, submerso em trevas densas e profundas, tinha a imaginação repleta de conjecturas transcendentes. A cegueira súbita não o afligia, então ele não estava preocupado porque ele não estava enxergando. Do âmbito daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. Era justo que cessassem as suas percepções olha só o que ele vai falar com relação à cegueira, olha. Era justo que cessassem as suas percepções visuais a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime, né? Um minuto, gente. Às vezes nós perdemos uma encarnação, 2, 3, 10, 50, 100, 1000. Quantas encarnações nós vamos perder mais para fazer essa transformação aqui que ele fez em um minuto, né? Saulo recebeu as observações de Jacó com a humildade de uma criança, sem uma queixa, sem resistência. Ouviu o trotar da caravana que regressava, enquanto o velho servidor lhe oferecia o braço amigo, tomado de infinitos receios. Com o pranto a escorrer dos olhos inexpressivos, como perdidos em alguma visão indefassável no vácuo, o orgulhoso doutor de Tarso, guiado por Jacó, seguiu a pé sob o sol ardente das primeiras horas da tarde. Comovido pelas bênçãos que recebera das esferas, mas veja, né? Até então ele estava montado num animal, né? Agora ele vai a pé, e andar a pé no deserto não é tarefa fácil, né? As temperaturas durante o dia chegam até 60 ou mais graus. Comovido pelas bênçãos que recebera das esferas mais elevadas da vida, Saulo chorava como nunca. Estava cego e separado dos seus. Dolorosas angústias represavam-se-lhe no coração opresso. Mas a visão do Cristo redivivo, sua palavra inesquecível, sua expressão de amor lhe estavam presentes na alma transformada. Olha que forte, né? Alma transformada. Alma transformada. E Emmanuel coloca isso aqui, né? Então, assim, eu diria que a próxima parte do livro, que tantas coisas ali ele vai construir com tanta dor, com tantas lágrimas, seria o quê? Seria talvez o resgate de tudo aquilo que era o resgate. E não só, né? Ele resgatou com muito mais crédito. Ele fez muito mais bem do que todo o mal que ele fez mal, né? Ele não fazia o mal porque ele era mal. Ele fazia o mal pela ignorância do bem, né? Porque estava cego. A partir do momento que ele enxerga e ele vê que ele está errado, ele vai a mudança de chave e ele se transforma. E ele se transformou aqui. Ele não vai se transformando ao longo da história, como alguns até colocam. Ele se transformou imediatamente, naquele minuto. Todas as ações que ele fez ali depois, elas foram como que recolhendo e reparando tudo que ele fez até então, né? E mais até, ele fez muito mais bem do que o mal, como disse, né? Ele mais acertou do que errou. Então, ele resgatou todos esses equívocos que ele tinha feito como Saulo, ele resgatou com créditos muito além nessa sua transformação, que já aconteceu. O que vai acontecer, as dores, todas as situações que ele vai passar, vai ser só o ressarcimento, sei lá, digamos assim, de tudo. Seria assim, ele colocar a sua consciência quite com as leis de Deus, só isso. Mas a transformação lá no seu íntimo já se deu, né? Já está completada aqui.
E essas palavras aqui, olha, como a gente vê, foi a própria forma como o Emmanuel nos coloca, né? Então ele fala que a alma dele, olha, estavam presentes na alma transformada, ou seja, ele já está transformado, né? Ele não está em fase de transformação, é isso que estou tentando explicar. Todo o sofrimento que ele vai passar, né, ao longo, todas as situações, tudo isso não são fases ali da transformação para a transformação, como muitas vezes é para a gente. Não a transformação pela dor, não, né? Ele já está transformado. Ele só vai começar a reparar os erros e fazer diferente, né? Em uma encarnação, na mesma encarnação. Então vamos lá. Jesus era o Senhor inacessível à morte, quer dizer, a morte não atingiu a ele, né? Ele orientaria, ele orientaria os seus passos no caminho, dar-lhe-ia novas ordens, secaria as chagas da vaidade e do orgulho que lhe corroíam o coração. Sobretudo, conceder-lhe-ia forças para reparar os erros dos seus dias de ilusão. Exatamente. Então, ele sabe que daqui para frente ele vai trabalhar para não é desfazer, porque o que foi feito, mas ele vai trabalhar para fazer diferente de tudo que ele havia feito até então. E olha que ele fez muita coisa, né? Homem resoluto e enérgico como ele era, ele fez muita coisa. Então, ele sabe que agora ele vai ter que fazer um tanto de coisas diferentes. E ele vai fazer muito mais coisas diferentes no bem, no certo, na luz, do que o que ele havia feito até então. E ele sabe disso, né? Ele sabe que ele vai precisar, ele sabe que não é fácil, ele sabe que tudo aquilo que ele impôs aos outros, ele vai encarar para ele, né? Impressionado e triste, Jacó guiava o chefe amigo, perguntando a si próprio a razão daquele pranto incessante e silencioso. Envolvido na sombra da cegueira temporária, Saulo não percebeu que os mantos espessos do crepúsculo abraçavam a natureza. Então veja, né, a forma sempre poética como Emmanuel descreve os quadros da natureza, né? Uma forma poética, os mantos espessos do crepúsculo, quer dizer, estava caindo a noite, mas Saulo nem percebe isso. Nuvens escuras precipitavam a queda da noite, enquanto ventos sufocantes sopravam da imensa planície. Dificilmente acompanhava as passadas de Jacó, que desejava apressar a marcha, receoso da chuva. Coração resoluto e enérgico, não reparava os obstáculos que se antepunham à sua jornada dolorosa. Faltava-lhe a visão, necessitava de um guia, mas Jesus recomendara que entrasse na cidade, onde lhe seria dito o que tinha a fazer. Era preciso obedecer ao Salvador, que o honrara com as supremas revelações da vida. A passos indecisos, ferindo os pés em cada movimento inseguro, né? Imagine, ferindo os pés, porque até, como disse, até então ele estava no animal. Depois ele foi andando a pé. Imagine, a gente quando vai na praia e tá com um calor de 30 e tantos graus, a gente pisa naquela areia quente e fica morrendo com o pé, né? A gente sai correndo, ai, meu pé, não é assim que acontece? Imagine ele ali. Eles não tinham calça, botas, sapatos, né? Eram sandálias ali, mais abertas, né? Quentinha, né? E imagine ele caminhando ali no deserto, faltava pouco para entrar na cidade, mas o que, que seria esse pouco? Alguns quilômetros? É muito, né? Então ele estava com o pé ali, ó, ferindo, e cego ainda, porque imagine, o deserto não é só ali mareião, né? Tem pedras, enfim, ele deve ter machucado bastante os pés ali sem enxergar. Então não foi uma viagem, um final de viagem, digamos assim, fácil, já começou bem complicado, né? Então, olha só. A passos indecisos, ferindo os pés em cada movimento inseguro, caminharia de qualquer modo para executar as ordens divinas.
Era indispensável não observar as dificuldades. Era imprescindível não esquecer os fins. Gente, que frase poderosa! Poderosa, né? Olha, isso aqui para nós, né, diante da vida. Olha, era indispensável não observar as dificuldades. E o que a gente mais faz é a menor dificuldade, a gente já querer parar, né? Era imprescindível não esquecer os fins. Então, quando a coisa está difícil, a gente tem que focar o objetivo. Por que que nós estamos fazendo aqui? Né? Então, se a gente sabe que a nossa vida é feita de desafios, que aqui a gente não veio a passeio, não é a lazer, né? São superações, autossuperações. Quando a gente se vê diante das dificuldades que se nos apresentam, não é a hora de desistir, é a hora de observar. É difícil, mas o final lá na frente eu vou ser coroado com a glória, né? Quando a gente pensa por esse lado, a gente não desiste tão facilmente da, das coisas, né? Como normalmente faz. Então, essa era uma característica do espírito dele, né? Ele era resoluto. Então, aquele também, né, era indispensável, mesmo queimando o pé, machucando o pé, estando cego, não importa. O meu objetivo é tal, eu vou passar por tudo isso para chegar lá naquele objetivo tal, né? Que importava o olhar em trevas, né? O regresso da caravana a Jerusalém, a penosa caminhada a pé em demanda a Damasco, a falsa suposição dos companheiros a respeito da inovidável ocorrência. Isso aqui é tão interessante, a gente se preocupar tanto com a opinião dos outros, né? Quando você está certo de que você está fazendo a coisa certa, não temos que nos preocupar muito com a opinião alheia. Né? Não é não nos preocupar no sentido de menosprezar, mas se nossa consciência está tranquila de que nós estamos fazendo a coisa certa e é isso, a voz da nossa consciência vai nos dizer. Não, nós não vamos, nós simplesmente vamos, não é um não me preocupo desdenhando, não é assim. É simplesmente um entendimento de que, puxa, eu sei dessas coisas, mas eles não. Então, o que, que adianta eu ficar debatendo, o que, que adianta eu ficar entrando em choque, ou o que, que adianta eu querer convencê-los, eles ainda não, eles não viram o que eu vi, é mais ou menos isso, né? Eles não sabem o que eu sei. Então, em tudo na vida, quando a gente sabe que está fazendo a coisa certa, em todos os sentidos, não estou falando nem só espiritualmente, né? A gente sabe que está fazendo a coisa certa, baseado em conhecimentos que tivemos e que às vezes aquele que está falando não teve, não adianta ficar querendo debater, não é nada. É triste, é doloroso, mas é uma prova para o nosso orgulho também. Então ele simplesmente calou, ele simplesmente cala, né? E continua, olha. Então veja, estava doendo para ele, né? Ele estava tendo as dificuldades ali físicas, né? De estar cego, do calor, de estar os pés machucados, mas o seu orgulho também, ele sabia do que ele tinha vivido, ele sabia que ele não estava louco, mas ele estava ouvindo todo mundo ali, os colegas falar, ele enlouqueceu, ele enlouqueceu. Então veja, né? Ele poderia começar a brigar com todo mundo, que não tô louco coisa nenhuma, ele podia, aquele Saulo, né? Querer discutir com todo mundo, impor, não, vocês estão errados, né? Eu vi Jesus e vocês não estão acreditando, então vou fazer com vocês igual eu fazia lá, igual eu fiz com Estevão. Veja que transformação. Ele sabe o que ele viu e ele sabe que os outros não viram o que ele viu. E ele sabe que aquilo chegou para ele e ele sabe que aquela é a verdade dele. Aquilo fez tanto sentido para ele, né? Então, ele, apesar de sentir, lamentar a forma como ele estava sendo julgado pelos colegas, ele respeita, ele não fica entrando em atrito, né? Então, continuando, olha, a falsa suposição dos companheiros a respeito da inovidável ocorrência, a perda dos títulos honoríficos, o repúdio dos sacerdotes, seus amigos, a incompreensão do mundo inteiro diante do fato culminante do seu destino, ou seja, ele sabe que adianta tudo isso, ele sabe tudo isso que ele vai passar, né?
Ele sabe que nesse instante ali, um homem inteligentíssimo, tudo aquilo que ele havia conquistado e que ele valorizava, ele sabe que tudo aquilo ali já era, né? O título de doutor da lei, de chefe do sinédrio, e disso, daquilo, aquelas glórias todas que ele valorizava, toda aquela respeitabilidade, ele sabia que tudo aquilo, né? Não haveria mais, né? Então vamos lá, vamos terminar. Saulo de Tarso, com a profunda sinceridade que lhe caracterizava as mínimas ações, só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito, ser-lhe-ia fiel até o fim. Quando as sombras crepusculares se faziam mais densas, dois homens desconhecidos entravam nos subúrbios da cidade. Embora a ventania afastasse as nuvens tempestuosas na direção do deserto, grossos pingos de chuva caíam aqui e ali sobre a poeira ardente das ruas. As janelas das casas residenciais fechavam-se com estrépito. Damasco podia recordar o jovem tarcense, formoso e triunfador. Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes, costumava aplaudi-lo nas sinagogas. Mas, vendo passar na via pública aqueles dois homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante, de olhos mortos. E aqui, reticências, e Emmanuel coloca, fim da primeira parte. Então, ele está entrando na cidade, né, Damasco, ali que testemunhou glórias e glórias ali daquele homem destemido, forte, espirituoso, esportista, atlético, né? Enfim, quem visse ele entrando daquela forma cambaleante e triste e cego, não acharia que fosse a mesma pessoa. E de fato, nós vamos ver que agora começaremos a história de uma outra pessoa. Mas isso vai ficar para a próxima semana. Espero que estejam gostando dessa história maravilhosa. Agradeço por estarem aqui. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.